A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo nós vamos tratar a lição 9, o reinado de Davi. E como devocional, nosso tema hoje será: Deus é o grande pastor da nossa vida. O texto base encontra-se em Isaías, capítulo 40, verso 11, que diz: Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Irmãos, em Isaías 40, o Senhor Deus ele revela ao profeta que haverá dias em que um caminho será preparado para o Senhor no deserto. Muito provavelmente esta profecia refere-se a João Batista. Ele é a voz que clama no deserto, como está escrito em Lucas 3, verso 4. Após isso, o profeta exalta a grandeza de Deus e faz belas e verdadeiras declarações acerca dele. São profundas e cheias de riqueza de detalhes. E é muito bom saber que servimos a um Deus verdadeiro e grande, não é verdade? A um Deus que restaura as forças dos servos, como está escrito em Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Amados irmãos, antes de Israel povoar Canaã, as tribos individuais dependiam da constante vida nômade, pastoreando suas manadas e seus rebanhos. Os patriarcas que tinham ovelhas e cabras juntamente com gado eram nômades. A tarefa do pastor era assumida pelos homens da família. As tarefas sempre eram assumidas pelos homens da família. O pastor da casa era o chefe da família. Então, as filhas apenas na vizinhança imediata da moradia. Então, esperava-se da parte dos pastores, bem como dos que com eles trabalhavam, que demonstrasse cautela, paciência e honestidade. O pastor, ele deveria cuidar incansavelmente dos animais indefesos. A devoção ao dever era posta à prova ao montar-se guarda sobre o rebanho, noite após noite, contra as feras e os salteadores. A analogia que nós temos do termo pastor, no sentido literal, com o seu emprego na designação dada ao ministério eclesiástico, é muito apropriada, pois em ambos os casos, o exercício da função, ainda que se trate de animais tão distintos, ou seja, ovelhas, cabras, gados ou pessoas, é praticamente o mesmo, ou seja, os mesmos cuidadores que os pastores de rebanho devem ter com seus animais, os pastores, ou seja, os ministros eclesiásticos, devem zelar pelo rebanho que lhe foi confiado. Israel, desde o início, deveria se submeter aos cuidados do Supremo Pastor. O reconhecimento de que o Senhor seria o único pastor deveria fazer parte e distinção entre Israel e outros povos em redor. E na invocação, no louvor, na oração por perdão, bem como na tentação e no desespero, os adoradores sabem que ainda estão seguros sob os cuidados de Deus, o fiel pastor. O povo de Israel não estava entendendo que Deus era o seu rei, que não precisava de um novo rei. Independente do tempo em que a história se desenrola nos fatos, Deus, o fiel pastor do seu povo, sempre cuidou com zelo e amor incondicional do seu rebanho, o seu povo, sempre elegendo homens tementes e obedientes que lhe pudessem lhe representar entre os homens. Homens que guiem seu povo, movidos pelos sentimentos e não estritamente pelas regras da lei. Homens que pudessem ser segundo o seu coração, isto é, um homem com um coração sincero, um homem com um coração que adere aos valores morais e éticos, um homem íntegro, pleno no seu caráter, simples na sua personalidade, reto nas atitudes e perfeito, não no sentido literal da palavra, mas amadurecido espiritualmente.
Davi era um homem segundo o coração de Deus por muitas razões. Contudo, eu só vou citar aqui duas. Adorava a Deus com totalidade de seu ser. Instruía a nação inteira de Israel a fazer o mesmo. Ou seja, quando a gente está servindo a Deus, a gente tem que ter isso no nosso coração. Incentivar as outras pessoas a adorarem a Deus também. E ele fez isso. Ele incentivava o povo que Deus era o verdadeiro rei de Israel. E ele mesmo não passava de um representante dele. Ele passava isso para o povo. Jesus, amados, o nosso bom pastor, tem em seu rebanho uma grande variedade. Alguns são fortes no Senhor e outros são fracos na fé. Mas ele é imparcial em seu cuidado para todas as suas ovelhas. E o cordeiro fraco é tão caro quanto o mais desenvolvido. Cordeiros estão acostumados a ficar para trás, propensos a vaguear e aptos a se cansarem. Mas de todo o perigo, de todas essas fraquezas, o pastor nos protege com o braço do seu poder. E esse pastor é Jesus Cristo. Nos Salmos 46, do 1 ao 5, vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Glória a Deus por essa palavra, aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém.